A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Toda saudação acompanhada de paz, ela é muito bem-vinda. Mais um dia e mais um vídeo para o canal Aprendiz Cristão, e a proposta está em Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 6. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixe as 99 e vai em busca da perdida e procura até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Queridos, eu tenho uma palavra muito importante para vocês hoje. Quero que você redobre a tua atenção, compartilhe com o grupo de igreja, com o seu pastor, com a sua liderança, porque essa palavra é importante. Eu quero fazer uma pergunta. Onde está o Fernando? Onde está o Fernando? Nesta parábola eu quero dar um nome para essa ovelha, que é a 100ª, e eu quero chamar essa ovelha de Fernando. A Bíblia fala que os pastores antigamente chegavam ao final do dia, eles contavam as ovelhas, e isso se dava por chamar cada uma pelo nome, ia passando por ele, entrando no aprisco, e ele ia contabilizando as ovelhas que ele tinha, se estavam todas ali protegidas para entrar para o aprisco. E quando esse pastor chama Fernando, é um nome fictício, que nós vamos trabalhar para melhor fixar na nossa mente a verdade que Deus quer expor. Quando ele chama Fernando, Fernando não responde, Fernando não vem. Tem 99 ovelhas, mas falta o Fernando. E diz a palavra que esse pastor, ele pega as 99, deixa protegida, e ele vai atrás do Fernando e o procura até achar. Ele não procura superficialmente, ele procura até encontrar, até achar, até localizar. E diz a palavra, quando ele encontra, há uma alegria, tanto da ovelha como dele, porque eles se recebem com gosto. Ele coloca sobre os seus ombros e atrás de volta. Quando atrás de volta, há uma festa, há uma celebração, porque ele anuncia aos seus amigos que encontrou a ovelha perdida, e há um momento de gozo, de alegria, de festividade. Eu acho interessante que ele não avisou os amigos que estavam ainda à procura da 100ª, e eu explico por quê. Se você fala para alguém, olha, eu tenho 100 ovelhas, mas se perder uma, o que você acha que vai ouvir? Seria muito comum ele ouvir, deixa para lá, esquece, cara, você tem 99 ainda. Se saiu, foi Deus que tirou. Se saiu é porque não queria nada com nada. Fique em paz, arruma outra daqui uns dias, só uma. Daqui uns dias ela vem automaticamente. É o filho de um outro membro que vem, pronto, já completou a 100. Então ele não avisa ninguém, porque o que eu tenho que valorizar, ninguém tem que valorizar. Isso também aconteceu com a dracma, que só foi avisado após encontrar, para não ter esse tipo de argumentação do deixa para lá. Então quero colocar esse nome de Fernando, porque vai fixar muito bem na nossa mente. O Fernando foi encontrado. A 100ª ovelha foi encontrada e foi trazida de volta para o aprisco. E nós devemos ir atrás do Fernando, devemos ir atrás da 100ª ovelha. O Fernando é esquecido, o Fernando é descartado, o Fernando é deixado para lá. O Fernando é muito fácil no discurso dizer que é um crente rebelde. O Fernando é muito comum dizer que Deus varreu a casa e tirou ele porque ele era rebelião. Mas eu acho engraçado isso, que tira o rebelião da minha igreja e joga para a igreja do vizinho. Isso é incoerente. Nós temos que aprender, primeiramente, a ter humildade e ser maduros, como obreiros. Se eu tenho um membro, o Fernando, e ele quer ir para outra igreja, ele não se desviou. Nunca perca ovelhas para o mundo, para o pecado, para Satanás. Se foi para outra igreja, você não a perdeu. Ela só trocou de quartel. E isso é normal, isso é natural, como outras ovelhas vêm para a minha igreja, para o meu quartel. E eu recebo com facilidade, e quando saio eu fico nervoso. Falta maturidade, falta amadurecimento no obreiro para entender essa verdade, praticar essa verdade, que é tão comum, tão corriqueira. Motorista de ônibus é a figura correta para o pastor, porque você está conduzindo um ônibus que de vez em quando alguém dá o sinal que quer descer. E você tem que ter paciência, maturidade é a palavra correta para deixar descer. Porque lá no outro ponto alguém sobe. Isso é normal. Agora, ficar assim milindro,
rancoroso, eu prego em muitos lugares, eu vou para igrejas que é costumeiro os pastores, quando eles estão no altar, falam assim, nossa, a igreja está vazia. E é quase 99% os que dizem, Deus falou que ia varrer. Deus falou que ia limpar. Eu entendo a Bíblia. E a Bíblia diz que o joio e o trigo crescem junto. E só no fim que Deus vai fazer a separação de um para o outro. Não agora. Não porque o crente é problemático. O crente problemático, eu te apresento um que era carne de pescoço. Eu te apresento um que era problemático ao quadrado. Quem era problemático? Paulo. Saulo de Tarso era um crente que ninguém queria na sua igreja. Saulo era um convertido que, quando se converteu, tinha em dúvida a sua conversão, tinha em xeque se de verdade ele tinha se tornado cristão pelo passado dele. Ninguém queria Saulo, mas se tornou no grande Paulo. Eu não vejo muitos crentes como terra boa, sabe? Eu não vejo como terra boa, eu vejo como terra que foi tratada. E a gente não quer tratar a terra. A gente quer receber crente bom, terra boa. A gente quer muita moleza. A gente quer muita tranquilidade no ministério. O ministério traz consigo problemas, ônus e bônus. E tem que ter trabalho. Pastor, líder e dirigente, quem está à frente de igreja tem que trabalhar, querido. Não tem conversa. Se não trabalha, não funciona. Não tem fórmula mágica de crescimento de igreja a não ser trabalho. Essa coisa de contar e procurar se o Fernando está na contagem. E se o Fernando não está na contagem, ir atrás do Fernando. Então você tem que entender isso. Temos que compreender isso, interpretar isso e fazer isso correto. Eu vejo em Isaías capítulo 6, dizendo de uma terra que foi limpa. Então o Senhor não comprou uma terra limpa, Ele limpou a terra para que desse frutos bons e deu uvas bravas. Mas vamos lá. O Fernando saiu da igreja. Por que o Fernando saiu da igreja? O que está em questão nessa palavra é a falta de organização que as igrejas têm e a falta de interesse pelo indivíduo. As pessoas gostam da massa. Os pastores olham e só acham que a igreja está ruim quando vê um buraco no meio da igreja. Ele fala, poxa, faltou 50% da igreja. Isso choca, isso é fácil observar. Mas quem observa o Fernando? O Fernando, se ele saiu, problema dele. Se ele saiu, se ele vai para o inferno, problema dele. Espera aí. Só que o Fernando, ele é o cara que foi livre das drogas, foi liberto do alcoolismo, ele aceitou Jesus na nossa igreja, foi batizado por nós, ele é dizimista, ele é ofertante, sempre foi fiel, sempre esteve ombro a ombro, sempre esteve lá ao lado. Ele teve uma dificuldade, fraquejou, e se saiu é porque é rebelde? Ou porque não teve ajuda? O que a igreja tem que ter? Uma assistência constante, frequente, uma organização violenta na secretaria, no pastoreio, para saber o porquê o Fernando não está vindo. Visitar. Você não sabe a força que tem uma visita. Eu já ajudei muitas pessoas numa visita. Eu já visitei obreiros que estavam nas drogas, que estava na maconha, na cocaína, e após a visita primeira, abriu-se espaço para as outras. Preciso até visitar novamente, mas já sei que se reconciliou, está na igreja, está bem, por causa de uma visita. E por que não visitar? Por que falar salva as almas e não se importar com as almas que já foram salvas? Para que chorar quem está lá fora e não chorar por quem está dentro? Então procure o Fernando, vá atrás do Fernando. A igreja tem que ter um controle para saber o porquê o Fernando saiu. Se o Fernando saiu porque realmente tinha que sair, porque ele até falou, quero droga, não quero... Meu, você se isenta. Aí sim é o ponto de falar amém, não quer, mas faça uma nova visita, se preocupe com o Fernando. Porque quando acha a centésima, a alegria, a euforia, a gozo, a celebração. Então veja as pessoas como indivíduo. Se você se preocupa com o Fernando, não adianta colocar o Roberto no lugar do Fernando, o Márcio no lugar do Fernando. O lugar do Fernando é o lugar do Fernando. O lugar do Wagner é o lugar do Wagner. Se vier o Francisco, vai achar uma outra cadeira para o Francisco, mas ele não vai sentar na minha cadeira. Não vai sentar no meu assento, porque o meu assento tem que estar elevado para mim. Eu faço parte da igreja. Não adianta ganhar e perder, trocar 6 por meia dúzia. Essa é a palavra do aprendiz cristão. Cadê o Fernando? Cadê o Fernando na tua igreja? Cadê o Fernando na minha igreja? Ah, mas está substituindo. Não adianta a ceia ter mais 30 crentes se não tem o Fernando. Deus se preocupa com o indivíduo. A palavra diz que o centurião tinha 100 servos à sua função,
a sua serventia e um ficou doente. Ele foi atrás da cura para aquele um. Não podia substituir? Ah, deixa esse para lá, já tem 99 bom, colocam no lugar. Não é assim que é o evangelho. Os pastores estão errando muito e grosseiramente. Vai atrás do Fernando, acha o Fernando, caça o Fernando, reencontra o Fernando, dê satisfação sobre o Fernando. Ah, cadê o Fernando? Se você tem pelo menos satisfação. Ah, ele mudou de cidade, por isso que saiu da igreja. Agora não tem conhecimento nenhum, as pessoas saem da igreja, ninguém nem sabe. Isso está muito errado. Cadê o Fernando? Essa é a palavra de hoje, tá? Beijo no teu coração. E cadê o Fernando?